Olá, tudo bem com vocês? Então agora vamos fazer mais um vídeo, um pouquinho do nosso conteúdo. Então, nós estamos estudando sobre o processo de execução de título extrajudicial e nós estamos justamente agora falando da espécie para pagamento, execução para pagamento de quantia, tá? Que está previsto lá no artigo 824 e seguintes. Então, o que nós já fomos absorvendo desse tempo? Então, nós sabemos que a execução busca a satisfação e a execução pagamento de quantia busca, no primeiro momento, conseguir valores para saldar essas dívidas, através, claro, da subrogação. Então, o Estado ele vai subrogar nos deveres do executado para satisfazer as obrigações, tá? Justamente que lhe eram devidas e saldar daí as dívidas para com o exequente. Então, nesse sentido, aí o principal objetivo é saldar as dívidas e, se necessário, através de penhora, tá? Então, o que nós estudamos até agora? Prazo, né, CITES, para que no prazo de 3 dias o executado venha saldar essas dívidas, está lá previsto no artigo 829. Se nesse prazo de 3 dias ele saldar a dívida, a gente viu que o juiz ele fixa de planos honorários advocatícios em 10%, tá? Ao despachar inicial, e se ele pagar nesse prazo de 3 dias, esse valor vai ser reduzido para 5% desses honorários advocatícios. É uma medida indutiva para uma vantagem que é oferecida ao executado para quem, querendo, satisfaça a obrigação, tá? Então, é uma técnica para garantir, inclusive, a satisfação. Então, a gente sabe que essa citação, regra geral, ela é pessoal, ela acontece na pessoa do oficial de justiça, ela vai e começa a contar justamente da própria citação, nos termos lá do artigo 231, parágrafo 3º, tá? Porque é uma citação para cumprimento da própria parte, né? Então, não é para um cumprimento do advogado, tá? Então, e aí cite-se para pagar no prazo de 3 dias. E sob pena de serem penhorados, tantos quanto os bens bastem para garantir o pagamento da dívida. Foi aí agora que nós começamos a estudar um pouquinho sobre penhora. Se a parte executada não for encontrada, tá? Mas forem encontrados os bens, não foi encontrada para ser citada, mas foram encontrados os bens, aí a gente fala assim, arresto. O artigo 830 vem explicando para nós um pouquinho sobre o arresto e a gente já conversou oportunamente sobre isso, tá? Então, o oficial de justiça vai tentar localizar até por 2 vezes, por hora certa, o executado, e não encontrando, a citação vai acontecer por edital, enfim, vai ser nomeado um curador especial e ele vai acontecer a defesa dele. Mas um pouquinho sobre a penhora, então. Nós estudamos oportunamente que responderão pelas dívidas do executado todos os bens presentes e futuros dele. Nós vimos isso lá no artigo 789, salvo aqueles bens que a lei considera impenhoráveis. E nós estudamos daí no artigo 833 sobre impenhorabilidade de bens. Tá? Então, nós falamos que existem bens que são impenhoráveis no primeiro momento, mas a gente já percebe que todos eles, a depender de um determinado contexto, podem ser penhorados. A casa é impenhorável, mas eu posso abrir mão da impenhorabilidade. Então, a Lei 8.009, de 1990, vem falando sobre a impenhorabilidade do bem de família. Então, mas eu posso abrir mão dessa impenhorabilidade? Sim, se for um bem de muito valor, a jurisprudência já admite a penhorabilidade de determinados valores. E, enfim, tá? E se a dívida recair sobre o próprio bem, tá? Então, esse bem era bem financiado, eu posso vir a perder, enfim, tá? Então, nós fomos estudando algumas situações sobre impenhorabilidade. Regra geral, meu salário é impenhorável, mas a gente estudou que se for para pagar prestações alimentícias, né, pagamento de prestação alimentícia, independentemente da origem daqueles alimentos, pode ser alimentos indenizatórios, quanto, né, com relação à paternidade, enfim, é possível sim penhorar esses valores. Então, há exceções a tudo isso, tá? Importante a leitura dos dispositivos. E aí nós estudamos sobre que a penhora, existe uma ordem de preferência que deve ser respeitada, que está previsto no artigo 835. E aí é importante a gente mencionar o parágrafo 1º do 835, que diz assim, que é prioritária a penhora em dinheiro,
podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias no caso concreto. Então, a busca primeira é busca de valores, tá? Essa é a satisfação do quantum. Então, se existem valores que possam ser penhorados, né, o Bacenjude, lá um penhora online, então essa é a primeira que se busca. Ela está lá, é o inciso 1 do artigo 835. A penhora observará preferencialmente a seguinte ordem, e aí o dinheiro, ele vem nessa primeira alternativa, tá bom? Então, nesse seguinte, a gente percebeu então que o bem é penhorado, quais os bens que são impenhoráveis, qual é essa situação essa penhora, essa ordem preferencial de penhora, e esse bem que é penhorado, ele precisa cumprir uma formalidade. Então, ele tem que ser agora depositado, alguém vai ter que salvaguardar esses bens, né? Alguém vai ficar responsável por esses bens. Então, o artigo 840 vem trazendo isso para nós. A depender do bem que foi penhorado, fica na mão do depositário judicial, fica na mão do exequente, fica na mão do executado, a depender das circunstâncias. As partes vão sempre ter um contraditório sendo observado, um direito de impugnar, de se insurgir. E daí a gente foi estudando o artigo 844, dizendo para nós que para presunção absoluta de conhecimento de terceiros, cabe ao exequente providenciar a averbação desse arresto, dessa penhora, para garantir justamente essa visibilidade, tá? E aí que um terceiro que venha por um acaso adquirir esse bem já penhorado, ele não vai poder alegar daí boa fé. Aí é mais fácil de, né, presunção absoluta de má fé da aquisição desse bem que está averbado, né, que já está formalizada essa penhora e tornada pública. E aí nós falamos sobre o lugar da realização da penhora, que a penhora também pode ser modificada, nós temos o artigo 847, mas isso vocês já sabiam, porque a gente vem estudando lá de longa data isso, falando lá sobre justamente o princípio da menor onerosidade causada ao executado. O 848 vem dizendo que as partes podem requerer essa substituição da penhora em algumas situações. Falamos de fiança bancária, de seguro garantia judicial. Inclusive, eu havia já falado tudo isso para vocês na nossa última live, tá? Então, assim, sempre fixando um pouquinho mais para vocês. Quanto mais eu ouço, mais eu aprendo, tá? E essa é a ideia para vocês. Então, nós estudamos algumas citações sobre a penhora e ela foi sendo formalizada, essa possibilidade de substituição dela. O 851 vem falando que, regra geral, não existe uma segunda penhora, salvo em algumas situações, se a primeira for anulada, se forem executados os bens, o produto da alienação não bastar para o pagamento do exequente, enfim. E o 852 vem dizendo para nós que o juiz vai determinar a alienação antecipada dos bens penhorados quando for possível a depreciação daquele objeto que foi penhorado ou quando for uma vantagem muito grande de se alienar agora, né, de essa alienação antecipada, em vez de se esperar oportunamente a alienação judicial, enfim, tá? E aí agora a gente chega sempre garantindo o contraditório, enfim, e agora nós vamos falar um pouquinho sobre as modalidades de penhora, pessoal. Aí isso eu vou falar num outro vídeo para vocês, beleza? Sucesso nos estudos de vocês, se dediquem sempre, ouçam, quanto mais eu ouço, mais eu aprendo, tá bom? Deus abençoe em todos nós.